Capítulo 9 dos recolhimentos. Artigo 96. Os artigos recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da unidade, por motivos diversos e para os fins convenientes, serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou pelos encarregados dos depósitos, sendo a quitação passada numa das vias da própria guia do recolhimento. Artigo 96. Os artigos recolhidos ao almoxarifado ou aos depósitos da unidade, por motivos diversos e para os fins convenientes, serão recebidos pelo encarregado do setor de material ou pelos encarregados dos depósitos, sendo a quitação passada numa das vias da própria guia de recolhimento. Parágrafo único. Das guias do recolhimento constará: 1. Quantidade e espécie dos artigos. 2. Data do recebimento. 3. Tempo mínimo de duração. 4. Motivo do recolhimento. 5. Outros esclarecimentos julgados necessários. Artigo 97. O material recolhido mediante autorização pelas unidades aos órgãos provedores será recebido nestes pela comissão respectiva, que lavrará termo de abertura, exame, avaliação e classificação. Parágrafo 1º. A classificação a que se refere este artigo tem em vista o estado do material, o qual será dividido em 4 classes, a saber: 1. Primeira classe, material em bom estado e sem uso. Segunda classe, material já usado, podendo, contudo, ser utilizado depois dos reparos indispensáveis. Terceira classe, material inservível, com matéria-prima aproveitado pelo Exército. Quarta classe, material inservível, sem matéria-prima aproveitado pelo Exército. Parágrafo 2º. O material considerado de primeira e segunda classes poderá ser redistribuído às unidades, por conveniência do serviço, depois de arbitrado o novo valor unitário e fixado também o novo tempo mínimo de duração. Parágrafo 3º. Na escrituração das unidades que receberem material redistribuído, na forma do parágrafo anterior, o mesmo será incluído em cargo com as seguintes observações: 1. Material de primeira classe, redistribuído sem uso. 2. Material de segunda classe, redistribuído, usado. Capítulo 10 da alienação. Artigo 98. As unidades administrativas podem alienar, mediante licitação e na forma das instruções vigentes, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Neste artigo está compreendida a matéria-prima que se refere ao item 4 do parágrafo 1º do artigo 97. Item 4, parágrafo 1º do artigo 97. O material recolhido mediante autorização pelas unidades aos órgãos provedores será recebido neste pela comissão respectiva, que lavrará termo de abertura, exame, avaliação e classificação. Quarta classe, material inservível sem matéria-prima aproveitado pelo Exército. Então é isso aí. As unidades administrativas podem alienar, mediante licitação e na forma das instruções vigentes, a matéria-prima que não tenha previsão de ser utilizada, bem como os resíduos de oficina. Neste artigo está compreendida a matéria-prima a que se refere o item 4 do parágrafo 1º do artigo 97 deste regulamento. Parágrafo 1º. Os artigos adquiridos por qualquer unidade administrativa e que forem considerados inservíveis, não comportando reparo nem transformação, poderão ser vendidos na forma deste artigo. Parágrafo 2º. Os resíduos de oficinas serão vendidos em princípio a peso, levando-se em conta a sua natureza. Artigo 99. As importâncias resultantes das rendas previstas no artigo anterior e seus parágrafos tomarão os destinos determinados nas prescrições vigentes. Artigo 100. Os preços básicos a serem atribuídos aos bens patrimoniais destinados à alienação serão estabelecidos através de laudos técnicos ou de acordo com normas específicas dos órgãos gestores. Capítulo 11 da movimentação. Artigo 101. O servidor militar ou civil movimentado terá suas contas ajustadas pela OM de origem. Artigo 102.
O desligamento será efetivado conforme o caso, obedecendo à seguinte sistemática: 1. Após a passagem de função nos prazos previstos neste regulamento. 2. Na data que houver sido fixada pelo escalão superior para a passagem de comando, direção ou chefia. 3. Após o recebimento de informação da OEM de destino que foi liberado o próprio nacional residencial, quando previsto pelo órgão movimentador. 4. Após a OEM ser informada pelo interessado que deseja seguir destino e receber posteriormente o que lhe é devido, observadas no que couberam as prescrições deste artigo. 5. Nas ocorrências de situações previstas em outros regulamentos e instruções específicas. Parágrafo 1º. A data de ajuste de contas poderá ser até o último dia do trânsito. Parágrafo 2º. O militar ou civil, quando movimentado, se for de seu interesse, poderá continuar no efetivo de pagamento da unidade administrativa de origem até o mês correspondente ao último dia do trânsito. Parágrafo 3º. No caso de não existirem na ocasião recursos para o pagamento da ajuda de custo e para o transporte, realizado sob responsabilidade da União, do servidor movimentado, deverá o mesmo permanecer adido como se efetivo fosse a OEM, até que haja disponibilidade daqueles recursos, exceto se o servidor manifestar desejo de seguir destino. Parágrafo 4º. No caso do servidor movimentado, optar pelo recebimento da importância correspondente ao valor de transporte ou parte dele, e não havendo recursos destinados a essa indenização, não poderá deixar de seguir destino enquanto existirem recursos para a realização do transporte sob responsabilidade da União. No caso de não desejar realizar o transporte sob responsabilidade da União, deverá seguir destino e receber a indenização posteriormente. Parágrafo 5º. Deverão ser remetidas à OEM de destino, após a exclusão do efetivo de pagamento, todas as informações de ordem financeira sobre o servidor. Artigo 102, 103. A ajuda de custo e indenizações a que o pessoal movimentado tiver direito deverão ser solicitadas logo após a publicação da movimentação e pagas ao interessado imediatamente. Artigo 104. No caso de movimentação urgente por ordem superior e outras situações equivalentes, a passagem de cargo e encargos também obedecerá às prescrições deste e de outros regulamentos. Artigo 105. A ajuda de custo e outras indenizações referentes à movimentação serão pagas pelos valores previstos na legislação vigente na data do ajuste de contas. Parágrafo 1º. A complementarão de ajuda de custo em função da atualização de vencimentos e das idealizações será calculada com base na data do ajuste de contas. Parágrafo 2º. Quando for ordem superior, por sustado ou embarque, o servidor poderá ser reincluído no efetivo de pagamento e, se for o caso, terá ajuda de custo e demais indenizações complementares ou restituídas. Artigo 106. Os demais preceitos sobre concessão e restituição de ajuda de custo e de indenizações que se refiram à movimentação de servidor militar ou civil ou à respectiva transferência para a inatividade serão regulados por legislação própria. Título 5 das responsabilidades. Capítulo 1 dos princípios básicos. Artigo 107. A responsabilidade dos agentes da administração decorre do princípio da prevalência total do interesse público ou coletivo sobre o particular. Artigo 108. Todo servidor, militar ou civil, investido em função, cargo ou encargo, que vier a causar prejuízos à União, às pessoas físicas ou jurídicas ou ao serviço, terá sua responsabilidade administrativa, civil ou criminal vinculada às omissões ou atos ilegais em que incorrer ou praticar. Artigo 109. A responsabilidade será civil quando ocorrer prejuízo para a União ou para a pessoa física ou jurídica. Parágrafo 1º. A responsabilidade civil não isenta o responsável da sanção administrativa ou criminal relativa ao evento. Parágrafo 2º. A responsabilidade civil imputada ao agente ou auxiliar culpado acarretará o ressarcimento dos danos ou prejuízos causados à União ou a terceiros, com as cominaces legais. Parágrafo 3º. Os débitos resultantes de responsabilidade civil não se anulam pela absolvição
administrativa ou criminal do agente, exceto quando, em última instância, a ação civil correspondente for julgada improcedente. Parágrafo 4º. Os recursos interpostos pelos responsáveis para a suspensão de débitos que forem resultantes de apuração de responsabilidades não sustam e não interrompem os descontos que devem sofrer nas respectivas remunerações. Artigo 110. A sanção civil será aplicada 1. Ao agente ou auxiliar responsável direto pelo prejuízo ou dano apurado. 2. Aos agentes que tenham negligenciado as providências de sua competência para responsabilizar o agente ou auxiliar culpado. Artigo 111. A sanção administrativa contra o agente ou auxiliar responsável, observada a prescrição no artigo 109, poderá se processar mediante as seguintes providências. 1. Imediato afastamento do cargo, quando com base em provas documentais tornar-se incompatível com a função, por ter cometido ações prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional, por desídia, condescendência ou má-fé. 2. Suspensão imediata do cargo ou encargo pelo prazo que se fizer necessária a apuração da irregularidade e normalização do serviço quando deixar de cumprir, dentro de 8 dias úteis, as exigências para corrigir faltas verificadas nas suas prestações de contas de recursos, valores e outros bens. 3. Desconto das importâncias pagas indevidamente. 4. Desconto das importâncias desviadas para constituírem caixas ilegais, revertendo ainda o saldo dessas ao Estado, como receita da União. 5. Desconto das importâncias relativas às concessões ou liberdade feitas à conta de recursos públicos. 6. Desconto das importâncias que se refiram a quaisquer erros que deram origem a prejuízos ao Estado ou a terceiros. Parágrafo único. A sanção administrativa não elide a aplicação da sanção disciplinar prevista no Regulamento Disciplinar do Exército.